Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que me ouve neste momento, receba uma bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados, literalmente abençoados. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, eu não sei quais são as suas lutas, os tormentos, eu não sei nada a seu respeito, mas aquele que eu creio nos deu autoridade para abençoar aqueles que creem também. Você crê nele como nós temos crido? Então, em o nome dele, seja livre dessa opressão, dessa desgraça, dessa mazela, dessa nhaca espiritual que tem amarrado a sua vida. Seja livre o seu pensamento, o seu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus e tomar posse das suas promessas. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse que o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. Mas cada um de acordo com a sua capacidade pessoal. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos negociou e ganhou mais 2. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E, aproximando-se o que recebera 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui mais outros 5 que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós verificamos, minha amiga e meu amigo, que nessa parábola que Jesus conta, ele assemelha ao reino dos céus, o reino de Deus,
Nós encontramos um fato muito interessante que muitas pessoas devem notar. Os três eram servos. Aos três, de maneira justa, o Senhor deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Porém, o último servo, o terceiro servo, ao invés de negociar o talento que havia recebido, ainda que fosse pouco, mas você sabe, é mais fácil você multiplicar um talento do que 5 talentos. É muito mais fácil você usar o pouco talento e multiplicá-lo do que muitos talentos e você multiplicá-lo. Mas o que ganhou um talento, terceiro servo, o que ele fez? Ele cavou uma cova e escondeu o talento. Ora, o que isso significa? Isso aqui tem a ver, não exatamente com você, mas eu penso que não, mas com aqueles que têm sepultado o talento que Deus lhes tem dado. Olha só, veja bem. Imagine você se, por acaso, há 51 anos atrás, quando Jesus me deu um talento, quando ele me deu um talento, eu pegasse esse talento e guardasse para mim, camuflasse. Quer dizer, além de enterrá-lo e escondê-lo, eu simplesmente omitiria o desejo do meu Senhor, a obrigação que o meu Senhor me havia dado. Por exemplo, ele me deu um talento para que eu pudesse multiplicar. Ele não me deu um talento para que eu gozasse desse talento, tirasse proveito desse talento. Não, ele me deu esse talento para dividi-lo, multiplicá-lo com outras pessoas. Isto é, o talento, minha amiga, meu amigo, é a salvação, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Pois desde que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que, antes de se ausentar, confiou, quer dizer, deu autoridade aos seus servos para cuidar dos seus bens. Deu autoridade para os seus servos. Então, Deus nos deu autoridade. Ele deu a mim e deu a vocês. Eu não tenho dúvida. Você, como eu, como todos os demais que se dizem cristãos, tem recebido autoridade. Tem recebido autoridade sobre o talento que Deus tem dado. Veja, por exemplo, o caso desse rapaz, desse servo. Servo, hein? Não se esqueça que ele não era incrédulo, ele não era ímpio. Ele era servo como você, como eu, como nós. Mas o talento que ele havia recebido foi enterrado e escondido. Quer dizer, ele enterrou o talento, sepultou o talento e ainda camuflou aquela sepultura, quer dizer, escondeu. Ora, esse servo estava fazendo exatamente isso com respeito à salvação. Porque, obrigatoriamente, quem é salvo quer salvar. Obrigatoriamente. E esse é uma característica da pessoa que é salva. Quem é salvo quer salvar. Não tenho dúvida disso. Pois o espírito da salvação está dentro dela. Agora, se a pessoa recebe o talento, recebe o espírito da salvação e mantém isso enterrado dentro de si e escondido,
não leva para outras pessoas, então essa criatura com certeza vai ser condenada às trevas, quer dizer, um lugar pior do que o inferno. É o lugar chamado o Lago de Fogo. Minha amiga, meu amigo, eu não quero fazer terrorismo com essa mensagem, mas eu quero dizer para você que se você recebeu o talento e não multiplica esse talento, que é passar para outra pessoa aquilo que você recebeu de Deus, então você será achado como negligente e má, ou servo mau e inútil, e será lançado para fora nas trevas. Pense bem nisso. Pense comigo. Medite nessa palavra. Você pode ler isso em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. É uma parábola que Jesus fala com muita clareza com respeito à responsabilidade daqueles que são salvos. Na semana que vem eu vou falar mais a respeito disso, mas do outro ponto de vista, que é o atalaia. O atalaia, que representa aquela pessoa que recebeu o talento para repassar, para transferir, para negociar, em outras palavras, para repassar para outras pessoas, para que elas também venham alcançar a salvação. Vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram alcançadas por outras pessoas. Outras pessoas alcançaram essas pessoas e elas também receberam o reino dos céus. E estão aí para testemunharem do poder de Deus. Vamos ouvir. Cresci em uma família destruída, com muitos problemas, né? Meu pai, ele bebia muito, ele era muito agressivo, batia muito na minha mãe. E eu era uma pessoa, assim, muito triste, muito revoltada por crescer numa situação dessa, numa vida dessa. E, assim, era revoltante ver, porque era muita miséria, muita necessidade. E assim eu cresci. Até chegar na idade de eu me casar, que eu achava que me casando eu ia sair daquele problema, eu queria sair daquela situação. Me casando, aí era o meu marido que era assim. E além de eu ter muitas necessidades, muito sofrimento, ainda eu tive assim os filhos, né, que vieram. E assim, era muita tristeza, muita depressão, uma miséria total. Assim, passei muita fome, passei muita humilhação. O meu marido até trabalhava, mas não era o suficiente. Por quê? Porque ele era uma pessoa assim, que ele não se preocupava com os filhos, com a casa. Então, ele saía, ele passava noites fora. Então, ele tinha outras mulheres. Ele teve, desde o primeiro dia do casamento até o último que me separei dele, ele teve mulheres. Então, assim, era uma tristeza muito grande. Muitas vezes eu pensei em suicídio, em acabar com a minha vida. E eu tive que trabalhar muito, sabe? Eu trabalhava muito para criar meus filhos, porque ele foi embora e me deixou com os meus filhos. E por mais que eu trabalhasse, eu não conseguia suprir as necessidades. Era assim, o aluguel, era muitas despesas, então o meu dinheiro não era o suficiente. Então, e aí eu tive que ver a minha filha pedindo esmola na rua. Aí esse foi o meu fundo do poço. Aí isso foi muito triste. Então eu sofri muito, eu fiquei muito angustiada, muito triste,
sabe? Isso aí é uma situação muito difícil para qualquer mãe. E eu já tinha recebido outros convites para ir até a Universal, nunca tinha aceitado. Aí o meu irmão chegou para mim e falou para mim que gostaria muito que eu fosse até lá. E eu fui, porque não tinha mais saída, não tinha mais nenhum lugar para pedir. As pessoas também não tinham mais paciência, né, de ficar ajudando. E aí foi aonde eu cheguei na Universal. Aí que eu entendi que era o Espírito Santo que podia mudar toda a minha história. Lutei muito, eu batalhei muito, eu busquei muito, com todas as minhas forças, com toda, sabe, a minha vontade de recebê-lo. E eu recebi o Espírito Santo. Eu senti assim como se eu fosse outra pessoa. Se aquela pessoa, aquele sofrimento todo tivesse assim sido enterrado. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento, toda aquela coisa ruim não existe mais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente mudada, feliz, com razão para viver. Através do Espírito Santo eu tive uma inspiração e eu senti que eu gostaria de comercializar, trabalhar com sapatos e bolsa. Foi aonde eu fui, eu sou representante de uma fábrica de calçados e o próprio Espírito Santo, ele tem enviado os clientes. Hoje eu sou uma empresária com sucesso, tenho bastante clientes, e aquela miséria, aquelas dificuldades se acabou. Hoje eu tenho um conforto na minha casa, hoje eu vivo muito bem, como muito bem, me visto muito bem. Hoje eu tenho uma qualidade de vida. Meus filhos, hoje em dia eles fizeram faculdade, hoje são empresários também, estão muito bem. E hoje existe paz na minha casa. Através do Espírito Santo a gente tem uma tranquilidade, a paz que sempre faltou, mas hoje, através do Espírito Santo, não falta mais. Desde criança sempre fui muito triste, insegura, retraída, né, devido às situações que eu passei na infância, né? O casamento dos meus pais eram destruídos, havia uma divisão muito grande dentro de casa, até que aos 13 anos eu comecei a namorar, mas namorar sério, eu já pensava em casar já, com 13 anos. Pensava que era a solução para essa tristeza, esse vazio. Tive muitos problemas com esse namoro, que eu acabei tentando suicídio com 15 anos, que eu fiquei dopada mesmo, tentei matar meu pai, que não queria o namoro na época. Com 17 eu casei, até que começou outros tipos de problemas, né? Traições, pancadaria mesmo, né? Nós nos agredíamos, né? Eu tentava me defender, acabava apanhando mais ainda. Daí até que chegou uma hora que eu tentei o suicídio novamente, com 19 anos, depois aos 24, e depois eu acabei entrando em depressão devido a essas situações. Daí eu fui engordando, depois emagreci. Esse casamento destruído, que já fazia 6 anos que nós já não tínhamos contato nenhum, era como 2 irmãos dentro de casa. Então até que eu comecei a ter tipo uma vida dupla, né? Dentro de casa eu era de um jeito, fora de casa eu era outro. E apesar dessa vida dupla que eu levava, né, eu não era feliz, eu tinha um vazio muito grande, pensava muitas vezes em morte, em maneiras como eu podia fazer para me matar, que fosse assim de uma vez por todas, que eu não conseguisse sobreviver, porque eu queria um fim para aqueles problemas, para aquele desespero todo que havia dentro de mim. Divisão, os filhos tendo problemas psicológicos, de saúde também, até que eu entrei em desespero mesmo. E através assim de uma amizade que eu tinha, né, eu acabei conhecendo uma pessoa que assim se propôs a me ajudar, né? Começou a me ajudar assim com a alimentação, porque eu já estava passando necessidade. Devido a todos esses problemas eu acabei me separando, né? Saí do ambiente que eu estava, fiquei assim sem nada, literalmente, eu não tinha nada.
E até que eu fui conhecendo essa pessoa, né? Até que lá na frente me propôs a ter uma vida comigo, né? Assumir os meus filhos, né? E ter uma nova vida. Só que isso não foi suficiente, porque eu continuava vazia. E as ideias de suicídio continuavam na minha mente. Até que um dia, né, através de doenças que eu tive, que os médicos não descobriam, né, eu tive problema, primeiro foi problema nos rins, que ninguém descobria. Depois foi um problema na minha perna, que não conseguia andar. Até que eu cheguei, né, para essa pessoa e pedi, né, para ele, né, na realidade ele morava comigo, era o meu marido, né. E até que eu pedi para ele me levar até a Universal. Falei para ele, só ali o meu problema ia ser solucionado, que não tinha outro lugar, porque eu já havia buscado em muitos lugares. Né? Chegando lá, né, uma pessoa veio para me ajudar. O meu problema de saúde foi solucionado naquele momento, só que assim não era o suficiente. Eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo, que só Ele podia transformar, não ao meu redor, a minha vida por fora, mas de dentro para fora. Que foi aí que eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Até que um dia, foi um dia especial, foi inesquecível, algo assim inexplicável, porque foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, todo o peso que tinha em mim saiu. Eu me senti livre. Eu me senti totalmente transformada. Eu tinha vontade de sair correndo, abraçando todo mundo, sorrindo. Era algo assim inexplicável. Por mais que eu tente falar como foi, não tem como explicar. E a partir daquele dia tudo mudou na minha vida. O meu modo de ser, o meu modo de eu me comportar. Quando eu cheguei em casa, eu notei que os meus olhos brilhavam, porque o meu olhar era triste. E a partir daquele momento, até o meu semblante mudou. E assim, o meu comportamento, o meu marido vendo a transformação na minha conduta, no meu caráter, no meu modo de agir, que se transformou totalmente, ele sentiu desejo também de receber o Espírito Santo. E aí foi uma reação em cadeia, porque daí até minha filha, né, buscou o Espírito Santo. Daí veio outras pessoas, minha filha mais velha, e tudo foi se transformando. Na minha casa hoje, meu casamento é abençoado, feliz, os meus filhos são abençoados. E eu que era uma pessoa tímida, retraída, não conquistava nada, tudo quanto era assim, realização profissional, eu não conseguia. Hoje, graças ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem me capacitado, tem me dado sabedoria de como lidar com as situações. E tudo tem se transformado. Nossa vida financeira é abençoada. Houve uma transformação total em nossas vidas, depois que eu recebi o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para você. Eu gostaria muito de estar junto de você, impor as mãos sobre a sua cabeça, orar por você, mas isso é impossível, porque eu não sou onisciente, onipresente, eu não estou em todos os lugares, mas o Espírito que está em mim pode fazer isso na sua vida aqui e agora, nesse momento, pode fazer agora. E se você é uma pessoa que tem sede de ter o mesmo Espírito, de ter a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma presença que Deus tem colocado em mim, então, neste domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, bem como em todas as Universal do Reino de Deus, você tem o direito, o privilégio de poder receber o Espírito Santo. Ora, deixe-me falar uma coisa com você. Não há vida sem o Espírito da vida. Deus é Espírito. Deus é vida. E ninguém é capaz de ter vida por si só.
precisa do Espírito de Deus para ter vida. O Espírito de Deus é como o ar que a gente respira, que mantém o nosso corpo vivo. Então o Espírito Santo é o fôlego de Deus, é o fôlego de Deus, o fôlego do Senhor Jesus, que é derramado sobre todos os que estão sedentos, famintos da sua presença. E tem mais. O Espírito Santo, que é o fôlego de Deus, deseja, mais do que você, fazer morada dentro do seu corpo. Fazer do seu corpo templo, habitação dele. Mas é preciso que você venha concordar. É preciso que você queira. Então, neste domingo, às 10 horas da manhã, inclusive, o bispo Romualdo estará presente, fazendo uma visita aqui no Templo de Salomão, e ele estará ministrando o derramamento do Espírito Santo pela fé. O mesmo Espírito que está em mim é o Espírito que está nele e é o que quer fazer de você uma pessoa também cheia do Espírito Santo. Neste domingo, às 10 da manhã e às 6 da tarde, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Onde quer que haja um servo, então há uma multiplicação de talentos, porque este servo, na Igreja Universal do Reino de Deus, todos os que estão no altar, que trabalham no altar, que ministram a palavra de Deus, não importa se são bispos, são pastores, são evangelistas, são auxiliares, ou mesmo até obreiros, todos estão em condições de abençoar a sua vida. Às vezes, o pastor, ele não fala muito bem, ele não teve tempo para estudar, não teve chance de estudar. Ele entrou na criminalidade, ele não estudou, fala mal o português, mas não importa. Ele fala mal o português, mas fala muito bem a língua dos anjos. Muito bem. Ele fala a língua dos anjos melhor do que qualquer um que não conhece o Senhor Jesus. Então ele tem as condições necessárias, ele tem a autoridade para abençoar a sua vida. Por menor que ele seja, por mais insignificante diante da sociedade que ele seja, ele tem autoridade para dividir o talento que tem com você. Então, qualquer igreja universal do Reino de Deus, você vai encontrar neste domingo um servo bom e fiel, que tem sido fiel no corpo. Tem sido fiel no corpo, mas tem sido fiel. E por isso tenha multiplicado o seu talento. Então, qualquer igreja universal do Reino de Deus, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, os servos do Altíssimo estão lá falando a língua dos anjos e ministrando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Agora, tudo que você tem que fazer é ir. Vá e receba e seja cheio do Espírito Santo, para que você também venha ser um servo bom e fiel. E o que você receber de Deus, porque você vai receber imediatamente de Deus o talento. Pelo menos um talento. E você vai ter condições de multiplicá-lo, para que, então, o seu Senhor se agrade de você e você se sinta feliz, útil na obra de Deus. Domingo agora, às 10 da manhã e às 6 da tarde, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.